E a gente não pode relativizar, porque essas coisas exigem cuidado médico, terapêutico e medicamentoso. E muitas vezes, principalmente nós cristãos, a gente demora muito para procurar esse tipo de ajuda, quando a gente está num quadro depressivo. A gente, porque não, mas como assim? Né? Tem que ter fé. E aí a gente acaba demorando muito para procurar essa ajuda, porque a fé não é a resposta para a depressão. E a gente vai ver isso hoje. E a igreja muitas vezes também não é suficiente para a depressão. Porque a depressão ela exige cuidado clínico, médico e medicamentoso, dependendo do nível, né? Eu já passei por tratamento psicológico, muitos, né? A minha esposa já passou. Podia falar, não? A Vanessa até remédio, né, amor? Teve que ir para o medicamento por muito tempo, 1 ano, né, de medicamento, fazendo terapia, tudo. Então a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, porque é um assunto muito sério. E também muito sério para que a gente possa ajudar pessoas, porque nós como cristãos, nossa missão é ajudar as pessoas. Então a gente também tem que entender isso, porque muitas vezes, quando você está envolvido no reino, muitas pessoas vão te procurar, que vão estar com feridas nas suas almas, em estado de depressão. E se você achar que não conseguir auxiliar, você também às vezes pode não identificar, não ajudar aquela pessoa a identificar esse quadro e não procurar uma ajuda profissional. Porque buscar ajuda na medicina não é pecado, não é falta de fé, né? Ainda bem, né, Dudu? Né? Senão, né, para quem ia servir, quem que está fazendo medicina? 1, 2, o Dudu já não levanta mais a mão, porque ele já acabou, né? Quem é médico aqui? Dudu? Então, né, o que seria? Seria de Foz do Iguaçu, né, se não precisasse. Então não é pecado, e nem falta de fé, e nem tampouco, muitas vezes as pessoas acham, e tem pessoas que acham que procurar a medicina é trair Deus, é achar que, não, Deus não, né, se eu for procurar eu vou estar falando que Deus não é suficiente, mas foi o próprio Deus que nos deu a medicina. A medicina é uma bênção do próprio Deus, por isso, né, a gente não pode negligenciar e nem desconsiderar a importância dos profissionais da saúde mental também, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né? E hoje existem clínicas gratuitas que atendem, né? Tem serviço público, e as igrejas também estão disponíveis para esse tipo de atendimento, porque se você precisar, e eu vou dar a dica aqui, se você precisar, ou tiver um amigo que precisa de ajuda profissional, nós temos uma profissional, a Apóstolos aqui, que é a doutora Melanie. Você entra em contato com a Tainá, na secretaria da igreja, e a Tainá vai marcar um horário. A doutora Melanie, ela atende gratuitamente, né, amor? As pessoas que passam por que é só dar um nome lá, eu preciso de um atendimento psicológico. Quem sabia disso? Pouca gente. Galera, é isso aí, a gente tem, então, e também, eu preciso de um aconselhamento dos pastores, né? Os pastores, liga aqui na secretaria, a gente tem várias pessoas de plantão, a gente presta plantão aqui para atender esse tipo de caso. Então as igrejas também estão abertas para isso, muitas igrejas prestam esse serviço, e a nossa presta esse apoio psicológico. Eu já fiz terapia tanto com a Melanie quanto com a Dimara, né? Quem aqui é psicólogo? Nossa, quem está? Só a Mari está fazendo psicologia? Quem mais? Bom, quando a Mari se formar, provavelmente eu vou passar lá pelo consultório dela. A UDC? A UDC também tem clínica e escola gratuita. Aí, ó, a dica da Mari. Então, se você está passando pelo mínimo quadro de depressão, não fica sozinho, peça ajuda. Qualquer coisa. Você identificou que, poxa, né, eu não estou conseguindo, peça ajuda. E não é pedir, né, a Bíblia diz que para a gente ser curado, a gente deve confessar, né, os nossos pecados uns aos outros. Mas não é para qualquer um.
Porque o texto ele diz assim, porque eles vão orar. Né? Se fosse só confessar o pecado, eu ia ali no bar, né? Tomava uma cerveja e falava, olha, e o cara vai lá, top, vamos tomar, beleza, mas não é essa a questão. A questão é que a pessoa vai orar por você, aí sim você vai ser curado. Então, e isso serve também para a gente identificar os nossos amigos. Você sabe se o teu amigo que está passando por algum quadro, cara, caminha para cá. Às vezes eu estou lá, um tempo atrás eu estava lá estava fazendo crossfit, um menino de lá abriu o coração, falou que a irmã tentou cometer suicídio. A primeira coisa que eu fiz, cara, minha igreja atende ela. Nós temos uma psicóloga que pode atender ela. Vai lá, se você quiser, eu marco. Muitos amigos, não precisa ser da igreja, mas o meu amigo não é aqui da igreja, não tem problema. Liga na secretaria e fala, eu preciso de ajuda para uma pessoa. E se você também precisa, não fique sozinho, busque ajuda rápido. Reparta a sua dor, porque não há constrangimento nenhum em sofrer. Às vezes a gente quer se fazer de forte, principalmente na fase de adolescência e na juventude. A gente não quer mostrar as nossas fraquezas, né? Como assim? E a maioria dos traumas que vão desencadear daí uma depressão bem profunda lá na sua velhice ou na idade mais madura ali, né? Começa lá na adolescência, começa agora. Então, graças a Deus, a gente tem tantas oportunidades de ajuda, de socorro. A gente tem na igreja muitas mãos estendidas para nos ajudar, para cuidar da gente. Mas eu enfatizei um pouco a importância da ajuda, né, do cuidado clínico, médico, terapêutico, imagine até o medicamentoso se necessário. Mas eu quero ler a Bíblia com você essa noite. Por quê? Porque eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou psiquiatra, né? A gente não está aqui para uma terapia de grupo e nem, né, para aquelas grupo de autoajuda. A gente está aqui para celebrar a Deus. E a gente está aqui para o nosso momento de adoração ao Senhor. Que também, porque o Evangelho, a palavra de Deus, ele tem muito a dizer sobre a nossa saúde física, emocional, psíquica e principalmente espiritual. Porque a nossa saúde espiritual fala muito no nosso emocional. E a gente vai ver isso, a gente vai aprender hoje, né? A gente vai caminhar um pouco dentro da segunda carta aos Coríntios, onde a gente vê Paulo, né, dando o seu testemunho de vida para a gente. Paulo, ele está num tempo da vida dele que a morte está assombrando ele, que a morte está ali assim, ele podia ver a morte, e ele descreve esses momentos, né, e era a mesma coisa que se ele estivesse dizendo que houve um tempo na vida dele que não apenas a morte assombrava, mas estava muito próxima, muito presente. E eu até lendo esse texto, também eu não acharia estranho que Paulo, ele desejou morrer naquele momento. Quem ouviu o testemunho da Bá aqui semana passada, né? Lembra que ela falou, né, que ela orou para morrer, né? Até a gente fala, porque a gente nem, né, o crente nem para se matar pressa às vezes, né? Eu peguei uma mania, gosto de bater na boca, quando eu falo besteira, é que eu falo muita besteira, eu acho, por isso. Mas na célula eu falei uma heresia, enfim. Mas é isso, a gente vai orar, para pedir para Deus tirar a nossa vida. E eu acredito que Paulo fez isso nesse momento da vida dele. E a gente vai poder ver isso. Segundo aos Coríntios 1, 8 e 9, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos.
Olha como é que ele se refere a este tempo que ele está lá na província da Ásia, lá em Éfeso. Paulo diz: eu passei por tribulações que chegaram a um ponto que foram muito além da minha capacidade de suportar. E ele fala também: tinha também sobre nós, ou sobre mim, porque esse nós aqui, que Paulo usa, é só uma humildade narrativa do texto, porque ele está tentando incluir nós, né? Mas é ele que está passando. Então ele está falando, né, estava sobre mim uma sentença de morte. Eu tinha ali decretado: você vai morrer, cara. Os biógrafos de Paulo, eles sugerem que ele tinha sido preso lá na cidade de Éfeso, que ficava lá na região da Ásia, que hoje é a Turquia. E o que Paulo tinha ido fazer lá? Ele tinha ido lá pregar o Evangelho. Porque Paulo, ele tinha uma estratégia de anunciar o Evangelho, especialmente nas cidades e nos grandes centros, pois era nessas grandes cidades e nesses grandes centros aonde se prestava culto ao imperador romano. E Paulo escolhia essa cidade para ir lá dizer que não existia outro Senhor, só existia um Senhor, e que esse Senhor era o único Senhor, que não era César o imperador, mas Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Então Paulo, a estratégia dele era ir lá afrontar os caras que prestavam culto para o imperador. Então ele escolhia a cidade a dedo. Essa era a estratégia de evangelismo de Paulo. E quando Paulo chega lá na cidade de Éfeso, tinha uma grande multidão, acaba se convertendo naquela cidade. Pois Éfeso era o lugar da deusa Artemis, ou da deusa Diana. Tinha um templo para essa deusa. E esse templo era um templo onde eles prestavam culto ao imperador. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Atos, que enquanto Paulo pregou naquela cidade, os bruxos e os feiticeiros se converteram. E eles levaram para a rua seus artefatos, os seus livros, e queimaram em praça pública. A gente pode ver isso lá em Atos 19, 18, 19, diz assim: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Olha o valor, calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Então quando Paulo pregou, houve uma grande conversão naquela cidade. Inclusive o comércio que acontecia em volta do templo ali, da deusa Diana, foi abalado, porque os caras deixaram de lucrar. Quem aqui já teve a oportunidade de ir ao Vaticano? Cara, é muito engraçado. Vocês já viram o guarda do Vaticano? A roupa do guarda? Quem lembra? Sabe? Você sabe como que é? Quem sabe? Vocês sabem o Pierrot, nosso Pierrot do carnaval aqui, que tem aquele palhacinho, que é listradinho assim? O guarda do Vaticano é igualzinho o farda dele, porque é azul e amarelo, listrado assim, aí eles usam um chapéu engraçado, parece aquele palhacinho. Se der pra... acho que eu esqueci. Mas até o bonequinho do guarda eles vendem em volta. Em volta do Vaticano é tudo assim. Então, essa questão de vender as coisas em volta dos templos não é atual. Isso lá desde a época de Paulo eles já faziam. E quando Paulo prega, até esse comércio de artefatos, das lembrancinhas, ele é abalado. Né? Porque os que trabalhavam com o artesanato, com as miniaturas do templo, ou com, né, deixaram de vender, porque as pessoas se converteram. Porque houve uma transformação. E por causa disso que aconteceu, os comerciantes do templo se sentiram prejudicados pela chegada daquele evangelho que libertava, que colocava as pessoas em contato com o Deus Criador, com o Deus Pai, que era esse evangelho que Paulo pregava, que ensinava as pessoas a se aproximarem de um único Deus, que eles não precisavam ir buscar a Diana, nem o imperador, mas que tinha um único Deus.
que era o Deus Criador, que era o verdadeiro, e que eles podiam não só ter um Deus, mas eles podiam o chamar de Pai. E aí, então o Evangelho chega naquela cidade e há um impacto profundo. Quem é que se converteu na fase adulta já, que nem eu? Bom, a maioria de vocês era aqui, né? Mas quando eu me converti, houve um impacto muito profundo na minha vida. Porque o traficante deixou de lucrar, né? O modo de falar, o dinheiro que eu gastava, eu não bebia, né? Mas com balada também, então o dono da balada também, né? Tá certo também que eu não era muito de dinheiro, né? Não fez muita diferença, né? No comércio, né? Mas imagine o impacto que isso dá. Se hoje se a gente sair daqui e ali na lobby fizer um evangelismo e 50% daqueles jovens se converter, vocês imaginam o impacto que isso vai dar, comercialmente falando, para casa noturna? A Mariana já vai longe, vai fechar em nome de Jesus. Isso aí, Mari, né? Então foi isso que aconteceu. Os bruxos se converteram. Os caras que gastavam grana ali e que enganavam o povo se converteram. Então o comércio abalou. E o que eles fizeram? Vamos prender Paulo. Porque o Evangelho abalou não só o comércio, mas o poder a estrutura religiosa também. Porque como assim? Não vai ter feiticeiro mais, agora só tem Deus? A estrutura religiosa foi abalada, a política, as estruturas de poder. E quem que causou aquilo? Paulo que causou aquela grande confusão. Então o que eles dizem? Que daí os poderosos da cidade prenderam Paulo, mandaram prender. E ele ficou por muito tempo preso na cidade de Éfeso. E não só preso, mas aprisionado em condições desumanas. Paulo foi açoitado. Ele sofreu tortura física naquele lugar. Ele passou fome, ele passou frio, ele adoeceu, ele ficou doente. Ele carregou ali, né, depois de ser solto, sequelas daquela prisão no seu corpo. Então quando ele fala de tribulações ali no texto, quando ele usa a expressão, ele está dizendo que ali em Éfeso ele foi amassado, esmagado, espremido, triturado. E aí ele começa o texto dizendo assim: ó irmãos, eu não quero deixar nada oculto do que aconteceu lá comigo. Eu quero que vocês saibam o que aconteceu comigo lá na Ásia. Olha, eu fui esmagado, eu fui triturado, eu fui quebrado. Ele diz, eu fui tão pressionado, eu vivi debaixo de uma tribulação tão grande, que as minhas forças se foram. E ele chega ao ponto de dizer que não suportava, que estava além da sua capacidade de suportar aquelas torturas, aquelas tribulações que ele estava passando. E que ele tinha uma sentença de morte sobre ele. Paulo está dizendo que a morte era algo concreto. Ele acreditava fielmente que ia morrer. Que aquele estado de tribulação, de esgotamento físico, emocional, psíquico, que ele tinha chegado, ao ponto de ele se desesperou da vida, né? É quase a mesma coisa dele dizer, Deus, não suporto mais, me leva. Jesus, eu quero que você me leve. Se a gente se aprofundar ali nesse versículo, cara, eu acho que dá para sentir Paulo falando isso. Porque quando ele usa essa expressão, ao ponto, né, onde a minha condição não conseguia suportar, cara, era além da minha capacidade. Ele chegou num ponto do sofrimento que ele pensou assim, se eu sofrer mais eu não vou suportar, eu não vou aguentar, eu vou morrer. E muitos estudiosos dizem que quando uma pessoa comete um suicídio, não é que ela quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento que ela está passando. Porque ele a sofre com tanta intensidade, e sofre por tanto tempo nessa
intensidade de sofrimento que não aguenta mais, que elas se esgotam, as suas forças se vão, ela não consegue mais, e chega o ponto de tirar a sua própria vida. É olhar adiante e não ver uma saída. E aí cada pessoa vai agir de uma maneira, né? A Bá falou, oi Lisandro, seja bem-vindo, Mel, que prazer ter vocês aqui, que privilégio. A Bárbara falou, né, que orou. Eu lembro que no meu último estado, né, eu entrei numa depressão profunda, mas a minha depressão me levou ao uso abusivo de drogas, né? Eu perdi um tio assassinado, e isso desencadeou essa tragédia, esse acontecimento muito brusco na minha vida, me levou ao uso abusivo de drogas, onde eu tive que fazer um internamento. E eu lembro de eu orar para Deus, falar: Deus, tira minha vida, eu não consigo mais, eu não vi uma saída. E a maioria das pessoas que entram nesse estado de depressão tão profundo, elas não conseguem ver a saída mais, porque elas estão vivendo há muito tempo esse sofrimento. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo ali. Eu passei por muita tribulação aqui. Esses caras já me bateram tanto que eu não tenho força mais, eu não vejo saída. Tem uma sentença de morte sobre mim. E aí depois, a gente pode ver o que Paulo escreve lá no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele fala assim: de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo, ele está escrevendo agora, aqui lá no capítulo 4, olhando para trás, olhando para o que ele tinha passado lá em Éfeso, porque agora Paulo está escrevendo aqui o capítulo 4, ele já está na casa de Filemon, ele já tinha saído da prisão, ele está lá se recuperando, está lá hospedado, ele está nas imediações da cidade de Colosso, e está se reestabelecendo dos traumas violentos que ele tinha passado naquele tempo lá em Éfeso. E aí ele escreve isso. Então Paulo está olhando para trás e pensando: é surpreendente que eu ainda esteja vivo e que esteja escrevendo isso aqui para vocês, porque ele está lembrando, ele está dizendo: ó, somos pressionados, mas não desanimados. Mas houve um tempo onde eu estava desanimado, sem alma. Ele diz: eu fico perplexo, mas não desamparado. Mas houve um tempo em que eu senti que havia perdido o chão. Eu sou perseguido, mas não abandonado. Mas houve um tempo em que Deus me pareceu tão distante, como se Ele tivesse me deixado só. Eu sou abatido, mas não destruído. Mas houve um tempo que eu tinha imaginado que tinha chegado o meu fim, e que não restaria um dia seguinte, que tinha uma sentença de morte. Então Paulo está escrevendo já olhando para trás, mas Paulo está lá vivo, ele já é outro homem ali no capítulo 4. E os estudiosos, eles dizem que isso é muito, como é que fala? Visível de se enxergar, porque eles dizem que a diferença entre a primeira e a segunda carta aos Coríntios é tão grande que parece que foram duas pessoas diferentes que escreveram. Os teólogos dizem isso, que você lê 1 Coríntios, parece que foi uma pessoa que escreveu, e segunda parece que é uma totalmente diferente. E por que isso? Porque Paulo era uma outra pessoa, porque as tribulações o transformaram em outra pessoa. Paulo era uma pessoa antes das tribulações que ele passou na Ásia, e agora ele era outro. E muito provável, inclusive, que aqueles que fazem a tradução do Novo Testamento, os teólogos dizem que a língua
que Paulo usa para escrever a primeira carta em comparação à segunda é tão complexa, que parece que Paulo experimentou uma nova conversão ali na Ásia. Ele teve quem lembra como que foi a conversão de Paulo? Paulo está caminhando lá, indo para Damasco, para matar os cristãos, e ele fica cego. Pensa num negócio top, pensa você caminhando, Jesus aparece para você. Olha a experiência sobrenatural de conversão. E os teólogos acreditam que Paulo teve uma outra experiência mais sobrenatural ainda lá na Ásia, naquela prisão com Deus, porque ele sai dali um outro homem. Ele fala diferente agora, ele escreve diferente, ele enxerga Deus de uma maneira diferente. E assim é na nossa vida. Paulo está testemunhando que houve um tempo onde ele foi assombrado pela morte, mas ele está ali de novo diante de um Deus vivo. E a pergunta que a gente faz quando olha para esse texto é: mas Paulo, o que aconteceu? O que aconteceu com você naquela prisão que você não morreu? O que aconteceu com você que a morte não tragou você? O que aconteceu com você que do chão lá da lona, completamente destruído, desalmado, desanimado, sem força, desesperado, como foi que você se colocou em pé novamente? Quem passou já por um estado de depressão e que vai conversar com alguém que está na mesma situação, a primeira pergunta que faz: o que é que você fez para conseguir vencer isso? Eu aconselho muitos jovens com dependência química. Eu falei, a Melanie, todo jovem que ela atende com dependência química ali, que ela está cuidando, conversa com o Luciano, porque ele consegue te ajudar, né? E isso é uma bênção, porque a nossa maior cicatriz vira o nosso ministério, né? Então, e a primeira coisa que eles perguntam é: o que você fez? Como é que você conseguiu deixar? Esses dias eu estava conversando com um rapaz lá no CrossFit, e a pergunta dele, ele está há 2 anos, né? E ele falou assim, a pergunta foi: cara, você ainda assim, como é que você fez para parar de sentir vontade? E a minha resposta foi: quem falou que eu deixei de sentir vontade? Eu estou de 2008 que eu passei, são mais de quase 15 anos já? Né? 15 anos, né? É isso, tá? 23 menos 1, acho que é 15. 15 anos. Nossa, Lucério, que você ainda sente vontade? Cara, é isso? Nunca mais eu vou parar de sentir. Claro que menos, mas eu vejo todos os dias, porque agora eu tenho um Jesus. Mas a primeira pergunta é sempre isso: o que você fez? E qual que é a resposta que Paulo dá? O amor de Cristo venceu. Foi por isso que eu não morri naquela prisão. Foi por isso que eu suportei, porque o amor de Cristo venceu na minha vida. Jesus não permitiu que eu tirasse a minha vida naquele momento. Deus aconteceu comigo naquele lugar. E a pergunta é: mais que Deus? Que Deus é esse então? E aí é que vem. Quando todas as vezes que a gente vai a essa resposta, quando a gente está num quadro depressivo, ou que a gente está aconselhando alguém, a pergunta é: tá, mas cadê esse Deus? Quem é esse Deus? Porque justamente para muitas pessoas que sofrem, que têm um sofrimento profundo, eles acham que a causa dos seus sofrimentos é Deus, ou a imagem que eles têm de Deus. Porque tem pessoas que acreditam que estão sofrendo porque merecem sofrer, e que Deus está castigando ela, que Deus não é um aliado no sofrimento, porque Deus é percebido e visto como a causa do sofrimento. Outras pessoas, quando sofrem, elas clamam tanto aos céus por um alívio, e o alívio demora para chegar, que as pessoas chegam a fazer uma transição involuntária, emocional e espiritual, que vai da esperança da súplica para uma revolta com Deus. Porque ela clama, né? Começa o sofrimento, ela vai para Deus.
mas daí a resposta demora para chegar. Daí de repente ela já está culpando Deus. Ah, quer saber? Esse Deus aí não existe. Como é que Ele permite que eu sofra por tanto tempo? Como é que Ele permite que eu passe por essa situação? Como é que Ele permitiu que acontecesse isso? Então, em um primeiro momento de sofrimento, as pessoas estão de joelho clamando, mas o sofrimento se prolonga. E elas têm a sensação que Deus as abandonou. Mas Paulo diz, mas Deus aconteceu para mim, o amor de Cristo venceu. E neste relato, e a gente vai entrar aqui, Paulo ele fala a respeito de Deus de 4 maneiras. Paulo ele tem uma experiência com Deus ali na Ásia, que ele começa a enxergar Deus de 4 maneiras diferentes. Então a gente vai ver o que ele, primeiro ele fala a respeito de Deus, como é que ele descreve a Deus. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das expressões mais belas que Paulo usa para descrever Deus. Porque Deus é uma palavra que cabe muita coisa dentro. Deus é uma palavra que a gente pode colocar dentro de um monte de conceitos da nossa mente, um monte de ideias, um monte de identidades. Você pode enxergar Deus de várias maneiras. Tem pessoas que enxergam o seu esposo como Deus, ele é o Deus da vida dele. Tem pessoas que enxergam o dinheiro como Deus. E a gente pode enxergar Deus de várias maneiras. Só que Paulo, ele enxerga Deus como? Quando pergunta para Paulo, de que Deus você está falando? Quem é esse Deus que te tirou desse estado de tribulação, dessa tristeza profunda que você se encontrava? Paulo responde assim, eu estou falando do Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando daquele que Jesus Cristo invocava como Pai. Ele está falando do Deus que Jesus ensinou a gente chamar de Pai, de Paizinho, de Abba. É esse Deus que o próprio Jesus nos ensinou, que é o nosso Pai. Que Jesus falou, olha, quando você for falar com Deus, você vai lá e começa a falar assim, Pai nosso que estás no céu. É esse Deus. Paulo está falando do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque no reino espiritual tem muito espírito metido a Deus também, porque se você chegar e gritar assim, Deus, vai vir um monte de espírito metido e falar, presente, estou aqui. Mas quando você falar Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aí só tem um único Deus, e é esse Deus que Paulo está falando, o Pai do nosso Senhor Jesus, é com esse que a gente fala. E aí Paulo continua descrevendo Deus assim, Pai de misericórdia, das misericórdias, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. E aí ele continua, Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E a quarta característica é o Deus que ressuscita os mortos. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele dá essas 4 características para Deus. Primeiro, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus único, então é só esse Deus que existe, ok? E aí ele traz 3 características de Deus: Pai das misericórdias, da consolação e o Deus que ressuscita os mortos. Então Paulo, quem é esse Deus, esse seu Deus aí? É o Deus Pai das misericórdias. E quando eu escuto o apóstolo Paulo escrevendo isso, eu penso que ele está falando do passado, do presente e do futuro. Porque Paulo olha para trás e vê o seu passado. Qualquer que tenha sido ele banhado pela
misericórdia de Deus. Por isso que para Paulo, esse Deus do passado é o Pai das misericórdias. Tem muita gente que sofre no presente por causa das tragédias do passado. E por causa dos pecados que cometeram no passado. Porque não entende que Deus é o Pai da misericórdia. Aquilo que eu fiz no meu passado, o pecado que eu cometi, ele está me assombrando, então eu estou pagando a conta de um pecado que eu cometi no passado. Mas Paulo está dizendo, sabe esse Deus? Ele é o Pai das misericórdias, todas as misericórdias. O Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai das misericórdias. Porque a Bíblia vai dizer, inclusive ainda lá pela mão do apóstolo Paulo, se você virar mais uma página da sua Bíblia aí, quem está com a Bíblia, lá no capítulo 5, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. No 21 ele fala assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus levou todos os nossos pecados. Jesus, é como se Jesus chegasse e falasse assim, vamos fazer a troca? E aí você pode responder, tá Jesus, o que você quer trocar comigo? Vou fazer o seguinte, você me dá todo o teu pecado, e eu te dou em troca a minha justiça. Foi isso que Jesus fez por mim e por você na cruz. A gente aprende no 30 semanas que uma frase assim, você não é mais o seu pecado, mas sim um filho amado de Deus. Por isso que Paulo está dizendo que Deus é o Pai das misericórdias, pois não há nada que exista no seu passado, que vai responder pelo seu sofrimento no presente. Sabe, essa questão de eu estou colhendo, cara, não é isso. Deus é o Pai de todas as misericórdias. É como se você pensasse que Deus está punindo e castigando você pelo que você fez ou deixou de fazer. Porque o nosso passado está banhado pela misericórdia de Deus. Então a gente precisa olhar para o nosso passado com essa lente que Paulo olhou, a lente do amor de Jesus. Deus me amou tanto que Ele não ligou para o meu pecado. Ele me ama tanto que Ele entregou a sua vida, mesmo quando eu era pecador. A Bíblia diz isso, que Ele me amou antes mesmo, quando eu era pecador. Então esse conceito de eu estou sofrendo isso por causa do que eu fiz no passado, porque aí o Deus da misericórdia não existia. E é isso que Paulo está falando, o Pai das misericórdias, é esse Deus. Porque o amor de Cristo venceu o nosso passado, os nossos pecados. Sobre Ele nossos pecados foram imputados. Na cruz do Calvário eles foram pagos. E Paulo vai escrever no versículo 17 do capítulo 5 da carta: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você olha para esse texto e vê você banhado pela misericórdia. Eu não sou mais aquele pecado, agora eu sou um filho amado de Deus. Está certo que muitas coisas a gente faz na vida com a consciência que a gente está cometendo um pecado, e que a gente está indo deliberadamente contra a vontade de Deus, e não é esse que eu estou falando, que fique bem claro isso, né? Mas eu estou falando que muitas das coisas que a gente fez no passado, a gente nem sabia, a gente nem discernia se era pecado ou não. Na verdade, a gente toma algumas decisões inadequadas, e é por isso que é muito importante. A gente pensa assim, poxa, mas o que eu, você é um adolescente, olha o quanto de decisões erradas que você vai evitar tomar, se você buscar a direção do Espírito Santo, em toda decisão que você for tomar na sua vida.
Se eu tivesse conhecido Jesus na minha juventude, nossa, eu tenho certeza que eu não teria passado por 80% das coisas que eu passei, pelas decisões erradas que eu tomei, muitas decisões. Então por isso, quando a gente está alinhado, a gente não vai tomar. Mas muitas vezes a gente toma decisões por causa da nossa imaturidade, decisões que a gente toma em tempo de aflição e de dificuldade, porque a gente está buscando um alívio. É aquele negócio de fazer o melhor que a gente pôde fazer na época, né? Era aquilo que a gente podia fazer, mas isso não foi suficiente para nos garantir um melhor futuro. Então a gente olha para trás e nos culpa, né? Dizendo assim, se eu pudesse voltar lá atrás, tivesse feito tudo diferente, se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse tomado a decisão, e vive nisso. Mas a gente precisa olhar para trás e deixar que a misericórdia de Deus cubra tudo isso, porque Deus nos dá cada dia uma nova oportunidade de tomar novas decisões. E hoje pela manhã é como se Deus tivesse te dado uma folha em branco e dissesse assim, vai lá e escreva de novo a sua vida, comece de novo, escolha de novo, decida de novo. Todos os dias pela manhã a gente ganha uma folha em branco para escrever a nossa vida de uma maneira diferente. Como assim, Lúcia? Lamentações 3, 22, 23 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quem pecou hoje? Pode ser, né? Vocês estão aprendendo, né? Quem não levantou a mão é mentiroso, então pecou também, né? Que a Bíblia diz. Mas, e se o salário do pecado é a morte? Mas o texto está dizendo, né? Olha, pela misericórdia, o amor do Senhor é que a gente não é consumido. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então a cada manhã Deus nos dá a oportunidade de escrever uma nova história, de mudar. E depois da manhã Ele vai dar outra, e assim sucessivamente. Por quê? Porque o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai das misericórdias. Mas Paulo continua, ele fala assim: o Deus de toda consolação. A palavra que Paulo usa aqui para descrever consolação é paracleses, que é a palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Paracletos de Deus, o Consolador. Então Paulo está usando o Deus da consolação, o mesmo termo que ele se refere ao Deus da consolação, é o mesmo termo que Jesus usa para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado, é aquele que nos acompanha sempre, é aquele que nos abraça, que nos acolhe, que nos consola, é aquele que vai atravessar conosco o vale da sombra da morte, é aquele que é a presença de Deus amorosa ao nosso lado, mesmo quando a gente não está sentindo. Mesmo quando você não está percebendo a presença do Espírito Santo, Ele está ali. Porque Deus, Ele nunca nos abandona, Ele sempre vai estar ali. Porque Deus é o Deus de toda consolação, Ele é o Paracletos, é o Consolador, Ele é o Deus conosco. Então em tempos de aflições, em tempos de sofrimento, tempos de tribulação, quando as nossas forças se vão e o nosso ânimo também, quando a gente às vezes não tem nem a condição de levantar a nossa voz em oração. Eu não sei se você já passou por isso, de um tempo espiritual assim, onde você não tem nem condição de orar, de falar com Deus. A gente não tem condição nem de levantar a nossa voz em adoração. A gente vem no culto e não consegue nem cantar. Até porque chega um tempo que a gente não
tem condições de fazer isso, porque a gente já fez, a gente já orou, a gente já adorou, a gente buscou resposta na palavra de Deus e a resposta não veio, e a gente faz isso repetidas vezes, só que continua no sofrimento, continua na tribulação, e aí as nossas forças se rendem. E quando a gente perde as forças para buscar a Deus, também é muito razoável a gente entender que nesses momentos a nossa sensibilidade espiritual fica comprometida de tal maneira que a gente nem percebe a presença de Deus conosco passando por aquele tempo. Mas o fato da gente não perceber não significa que Ele não está ali. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda consolação, Ele é o Paracletos, Ele está sempre conosco. Porque o fato da gente não ver Deus, não significa que Ele não esteja ali. Por isso que Paulo aqui, ele está falando o quê? Para olhar para o presente, lembra? Pai das misericórdias, ele está olhando para o passado. Quando a gente vai olhar para o nosso presente, a gente tem que olhar com fé. Porque Hebreus vai falar que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então o fato de a gente não ver Deus, não significa que Ele não esteja ali. A gente acredita porque temos fé. Mesmo que você não esteja sentindo. E se sua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, porque às vezes a gente acha que a gente é crente e a gente tem que estar com a fé lá em cima, toda hora, né? Em nome de Jesus, vai fechar logo, que nem a Mariana que gritou, né? Vai fechar tudo, esse é um homem de fé. Mas cara, Jesus falou, se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, Ele vai mover uma montanha. Então não há sofrimento que Deus não possa mover para longe da sua vida, se você no seu presente acreditar, peraí, mas Deus está comigo. É isso que Paulo está falando. Ele é o Deus de toda consolação, Ele é o Paracletos, e Jesus nos fez uma promessa, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e Ele vai ser o seu consolador, e Ele não vai só ficar do seu lado, mas Ele vai habitar dentro de você. É esse Deus que Paulo contempla naquele momento de sofrimento, e ele fala, não, mas espera aí, o meu presente é esse. Então a gente tem que olhar para o nosso presente com os olhos da fé. A gente olha para o passado com os olhos do amor de Deus por nós, e olhamos para o presente com os olhos da fé. Deus está aqui, a gente precisa descansar, porque Deus está cuidando de você quando você não tem forças para cuidar de si mesmo. Quando acabou as suas forças, quando você não tem mais nem forças para orar, sabe, é aquilo que eu falei da oração de tirar a vida. Quando a gente faz uma oração dessa, é porque a gente já chegou num nível de sofrimento tão profundo, mas graças a Deus a gente tem um Espírito Santo, que a Bíblia diz que Ele intercede por nós, perante Deus, com gemidos inexprimíveis, porque você ora, e o Espírito Santo está falando, Deus, escuta não, é besta, é burro, tem tanto para fazer, tira a vida dele. Não é isso que Ele está querendo dizer. Ele quer parar de sofrer só, Pai, é só isso que Ele quer. Ele está intercedendo por nós. Por isso que sempre quando a gente está em uma situação de extremo sofrimento, é muito normal passar um tempo sem falar com Deus, porque a gente tem até medo de ouvir aquilo que a gente vai falar para Ele. Não é nem o que Ele vai falar para nós, mas é o que eu vou falar para Ele, porque eu posso falar num tom de voz ou em palavras, né, que eu vou achar que eu vou estar insultando Deus. Então eu prefiro nem orar, porque se eu abrir a minha boca eu vou insultar Deus aqui, e vai ser pior, porque pensa, como é que eu vou falar com Deus assim? E quando você se deparar com esse tipo de pessoa,
que estão passando por isso, o que a gente faz? Cara, a gente só abraça e diz que Deus está sustentando eles naquele momento. A melhor maneira de ajudar alguém que está passando por um tempo de sofrimento é abraçá-la e falar que Deus está sustentando ela. E Paulo está dizendo isso, ó, eu estou esgotado, eu estou além das minhas forças. E neste momento a gente depende e quando a gente está, é nesse momento que a gente depende absolutamente do favor de Deus, da consolação, porque Deus está nos sustentando na palma da sua mão. Mas Paulo vai dizer mais uma coisa, que Deus é o Deus que ressuscita os mortos. E isso aqui é extraordinário quando Paulo diz, porque quando a gente pensa na ressurreição dos mortos, a gente, principalmente nós cristãos, a gente vai levar a nossa mente, para depois da morte física, quando Deus vai ressuscitar, que Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar. Então, a primeira impressão, que quando você fala de Deus que ressuscita mortos, é nessa ressurreição, da vinda de Jesus. E isso é verdade, porque Ele vai nos ressuscitar, Ele não vai nos deixar na morte. Mas um Deus que pode dar uma vida para a eternidade, Ele é o Deus que ressuscita mortos, mas Ele é um doador de vida. Esse Deus que ressuscita mortos, Ele inclusive pode dar uma nova vida para aqueles que pensam que a sua vida chegou ao fim. Porque tem muitas pessoas que não morreram fisicamente ainda, mas estão vivendo, estão no corpo, estão vivas fisicamente, mas é como se estivessem mortos, porque já estão, ou estão passando por um sofrimento tão grande, que pensam que a sua vida já chegou no final, e que não pode mais esperar nada dele para frente, que não tem mais novidade, que não tem mais cor, que não sonha, que não há sabor. Eu falei isso, no 30 de semana, eu falei isso, sabe, às vezes a gente chega até num nível com Deus, porque o crente, se tem uma coisa que o crente tem que ser, ele tem que ser atribulado. O crente não pode estar acomodado, porque quando você está acomodado, está tudo bem. Sabe aquela frase de, se eu pedir algo para Deus, eu vou estar sendo ingrato. Cara, eu não quero chegar nesse nível, eu quero sempre estar atribulado, porque eu quero estar pedindo as coisas para Deus, é assim, quem vive com Deus, ele sempre quer almejar o melhor, em todas as áreas, a gente sempre tem que sonhar, a gente tem um Deus vivo, um Jesus, que faz nós sonharmos. Mas tem pessoas que também, ao contrário, pelo sofrimento, elas chegam assim, cara, não tem mais, não sonha mais. São pessoas que estão emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente mortas, que estão precisando ouvir Deus falar, levanta daí, vem para uma nova vida, eu vou te dar outra vida para você viver, você não precisa mais ficar aprisionado, você pode experimentar essa vida que eu tenho para te dar. A gente tem que acreditar na vida após a morte, mas a gente tem que acreditar também que tem muitas vidas antes de a gente chegar à morte. E a gente vê isso acontecendo para Paulo. Os teólogos estudiosos identificando, cara, esse cara que escreveu a primeira carta, ele é outro quando escreveu a segunda. Você é novo ainda, mas você vai ver, eu acho que eu já sou uma quinta pessoa já na minha vida, e eu tenho só 41, eu já fui muito diferente, muito. A Mariana está fazendo assim, está julgando, irmã? a
Baiana fez bem assim, é verdade, tio Lúcio, você já foi muito mais legal. Cara, e é isso, a gente tem que acreditar que Deus pode mudar a nossa vida. Esse Deus que ressuscita mortos, tudo que está morto na sua vida hoje, Ele pode reviver. Lúcio, eu estou morto espiritualmente, eu não consigo mais orar. Cara, Deus pode te dar uma nova alegria e ressuscitar a sua vida espiritual. Lúcio, eu estou passando por um sofrimento que eu não consigo sair. Ele pode trazer vida nesse sofrimento. Sabe por quê? Eu vi um testemunho do Rodolfo Abrantes essa semana, e ele fala assim numa das músicas deles: eu até queria ficar igual, mas o ser divino me chamou para ser como Ele é. Quando a gente vem para Jesus, a gente até tenta ficar da mesma maneira, mas o amor dele nos constrange que a gente começa a mudar de vida, a gente começa a querer se parecer com Ele. Então não tem como a gente passar por situações, seja elas qual forem, com Deus, com o Deus que ressuscita mortos, e continuarmos sendo as mesmas pessoas. A gente já passou por muita tragédia na minha vida, muita tragédia. A minha sogra, ela foi assassinada por um menino de 10 anos de idade. A gente crente, orando, a gente é acordado de manhã e recebe uma notícia: olha, entraram na casa da sua sogra, foi um assalto, e ela levou 4 facadas. Há 4 anos atrás, amor, isso? 4. A gente vivendo o melhor tempo com Deus, e a gente recebe uma notícia dessa, saindo de uma tribulação no casamento, saindo de um processo muito dolorido que foi de restauração. E aí quando a gente está saindo daqui, recebe a notícia: olha, ela não sobreviveu. Eu pensei, entraram, assalto, ok. Quando a gente pega a estrada, eu vou ver a notícia, né, na estrada, e a notícia é: menino de 10 anos entra numa casa de uma idosa, e a primeira, eu lembro a primeira coisa que a Vanessa falou: a mãe dela estava morta. Ela falou assim: o que vai ser desse menino? Até hoje eu não entendo essa frase dela, porque a primeira frase que saiu da boca dela foi: o que vai ser da vida desse menino de 10 anos? E a nossa vida mudou radicalmente. A gente, aquela atitude ali, cara, falei assim, mano, não tem. Eu tomei uma decisão ali. Os últimos 4 anos da minha vida, o que eu cresci em Deus, eu tenho me tornado a cada dia, porque eu falei, eu não posso mais relativizar esse negócio. Depois dessa frase, porque eu pensei assim: Satanás, não tem mais o que você fazer. Agora não tem. Pode vir. Viktor Frankl, um psicólogo, ele diz assim: se a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Mas quando a situação não pode ser transformada, transforme-se. Ele disse isso quando ele estava vivendo dentro de um campo de concentração nazista. E não é possível você conseguir desfrutar da vida dentro de um campo de concentração nazista. E também não tinha como ele transformar aquele quadro. Mas ele podia escolher como é que ele ia viver lá. Então, se reinventar dentro do sofrimento, se fazer de novo, só Jesus pode fazer na nossa vida. Esse Deus que ressuscita mortos. Por isso que o testemunho de Viktor Frankl, ele é tão belo, que quando ele diz assim, que nós seres humanos, a gente é aberto para uma transcendência no mundo do Espírito, que é o Espírito que nos convoca para ser outra pessoa, para receber vida.
E isso que eu queria desafiar você nessa noite. Porque desse Deus que ressuscita os mortos, Ele nos dá um novo amanhã, Ele nos dá uma nova vida. Por isso hoje eu queria fazer 4 desafios. Se hoje você carrega dentro de você uma culpa e acha que merece sofrer, que você tem que sofrer, que você não merece ser feliz, né? Tem gente que acha que não merece ser feliz, porque pessoas que elas amavam tanto foram tiradas da vida dele, e ele vai achar que ele ser feliz vai ser uma traição pela memória daquela pessoa, que tem que viver de luto pro resto da vida. Sabe aquela frase de Facebook que a gente coloca depois que morre alguém, luto eterno? Que tem que viver num luto para honrar a memória daquela pessoa. Mas Deus não é um Deus de luto, Deus é um Deus de vida. A gente honra as pessoas que passaram a nossa vida vivendo, e vivendo abundantemente em homenagem a eles. E aonde que a gente encontra essa vida abundante? Jesus falou: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Só em Jesus a gente encontra. Eu quero falar com você que viveu uma tragédia no seu passado, e essa tragédia está decidindo como você é no presente. Deixa a misericórdia de Deus banhar essa tragédia, e deixa Deus dar vida de você para você. Então hoje também eu quero fazer um desafio para você que está sem força, que você pode até estar pensando aí que eu li seus pensamentos, que alguém veio falar da sua vida para mim. Mas o Deus de toda consolação, Ele vai se manifestar nessa sua fraqueza hoje. Porque foi isso que o apóstolo Paulo testemunhou. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. É quando a gente acha que a gente não tem mais força, aí é que a gente é forte, porque aí a gente vai recorrer àquele que vai nos dar a força, que é o Deus de consolação. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Paulo vai dizer algo tão lindo, que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então abra a sua vida para o poder de Deus nessa noite. Deus é o Deus conosco, Ele é o Deus Paracletos, é o Deus de toda consolação. E também para você que acha que não tem um futuro, que já viveu tudo que tinha para viver, e que depois de algo que aconteceu na sua vida, você pode estar pensando que o que vier é lucro, que você está sem expectativa nessa noite, que você está aqui vivo, mas está emocionalmente morto, está vivo, mas está espiritualmente morto, não está tendo relacionamento com Deus. Deixa Deus dar uma ordem de vida para você nessa noite. É esse Deus que ressuscita os mortos, Deus que dá vida. Quantas vidas forem necessárias, quantos recomeços forem necessários, até que você chegue a quê? A estatura de varão perfeito. Paulo, no mesmo tempo, olha, já, ele está lá, lembra? Ele estava lá em Filemon, na casa do Filemon, na cidade de Colosso, e aí ele escreve assim, ó: nós o proclamamos, advertido e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito a Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Fique de pé. Enquanto os meninos vão cantar o louvor, eu não sei o quadro que você se encontra, como que você chegou nesse tempo, nesse momento, mas o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é o quarto desafio que eu quero fazer para você. Se você ainda não aceitou ao Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador,
que esse é o primeiro passo. Não tem como a gente acessar o Pai, porque a Bíblia diz, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Você só consegue acessar o Deus das misericórdias, o Deus de toda consolação, e o Deus que ressuscita mortos, que pode te dar uma nova vida, se você passar pelo caminho de Cristo. Então nessa noite, se você precisa tomar essa decisão, de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador, esse também vai ser o momento. Eles vão estar cantando, preste atenção na letra dessa música, e comece a falar com Deus, comece a apresentar para Deus. Se você pode estar pensando também, Lúcia, eu estou bem, eu estou com a minha fé em dia, eu estou com o meu relacionamento com Deus em dia. Esse é o tempo de Deus trazer à tua mente aquele teu amigo, aquele teu parente, aquele teu familiar, que você sabe que está precisando de um toque especial do Espírito Santo, que está precisando ser alcançado por esse amor que venceu, esse amor que constrangeu a gente de tal maneira, que fez a gente entregar a nossa vida para Ele, e a partir desse momento Ele começou a mudar a vida. Esse é o tempo também de você orar e clamar a Deus pelas vidas que precisam receber o amor de Jesus.